Nautas com a santa paz do Senhor, que o Espírito de Deus possa repousar sobre vossas vidas e sejam bem-vindos a estar conosco nesta hora, amém? Livro das Revelações, capítulo de número 3, graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. Livro das Revelações, capítulo 3, verso de número 11. Amém? Onde a palavra do Senhor diz assim: Eis que cedo vem, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, eleva os teus pensamentos à presença de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, gratos somos, ó Deus, pelo privilégio e alegria que o Senhor nos concede de nos reunirmos em teu nome, como igreja do Senhor, o povo a qual há de herdar a coroa da vida. Por isso te convidamos, não habite apenas no templo físico, mas encontre em nossos corações uma morada eterna. Faça de nós os teus filhos exemplos, Senhor, de santidade, de graça, de amor e de misericórdia para os que perecem lá fora, para os que se corrompem com este mundo. Meu Deus, nos prepare, Senhor, para alcançarmos a coroa, o galardão, a vitória em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando a esse Deus que é bom, irmãos. Esse Deus não há falta, não há falha, amém? A obra de Deus, ela é perfeita, amém? Por mais que alguém possa contestar, alguém possa contradizer algo da parte de Deus, a obra de Deus é perfeita, não há falhas. Infelizmente, somos nós que atrapalhamos ou desorganizamos aí o projeto de Deus. Podemos recordar que quando Deus cria o homem, coloca o homem num lugar de estado perfeito, em um ambiente perfeito. O homem simplesmente se permite sair daquele estado, daquele local. Por consequência, entra o pecado, a desobediência, a morte, as enfermidades, os males, a quais estamos aí corriqueiramente vendo todos os dias. Todavia, como eu disse que Deus é bom, é porque mesmo caído, mesmo o homem desfalecido espiritualmente, o Senhor encontrou uma maneira de reavivarmos ou trazermos de nós a volta, a comunhão com Ele, por intermédio do seu Filho na cruz do Calvário, aonde acabamos de ler agora no verso 11, que Ele está prestes a vir, amém? Eis que venho sem demora, ou seja, o Senhor já está às portas, irmãos. Não há como questionar isso, não há como mais duvidar disso, não há como mais ir contra este pensamento. Por mais que seja complicado de entender o tempo de Deus, por mais que o tempo de Deus não se equivale, não se iguala ao nosso, mas alguns sinais e o Espírito que habita em nós, irmão, testifica isso todos os dias. Eis que cedo venho, sem demora venho, estou às portas, estou prestes a chegar. Irmãos, não fuja ou não fujamos desse pensamento, porque isso é de suma importância para a nossa vida. E o livro de Apocalipse, irmãos, o livro das Revelações, fala muito claro a respeito da volta do Senhor e de como será essa volta e o que acontecerá nesta volta ou após esta volta do Senhor. Coisas difíceis, coisas terríveis, irmãos, dores
males generalizado sobrecarregará as vidas sobre a face desta terra. O caos tomará conta, irmãos. Pecado que distanciou o homem de Deus, Deus os entrega novamente às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. O amor já não existe mais, nem a si próprio o homem passará a se amar, se autodestruirá, se auto-aniquilará. Mas a graça de Deus, o Senhor deixa o livro das revelações justamente para nos deixar mais atentos a respeito daquilo que há de vir. Só que o livro das revelações, irmãos, quando nós abrimos ele nos primeiros capítulos, nós vamos ver que o Senhor não traz simplesmente meras revelações das coisas vindouras. Em apreço estas cartas, são 7 cartas, a quais o Senhor escreve ou pede que João a direcione a igrejas pontuais. Há um estudo, irmãos, que diz que cada igreja é um tempo, a cada carta dessa é um tempo da igreja sobre a face da terra. Eu particularmente prefiro optar ou ver de uma maneira literal. A igreja de Filadélfia, a qual nós acabamos de mencionar aqui agora, na região ou na cidade da Filadélfia, as igrejas estavam na Ásia. Então o Senhor envia uma carta a cada dirigente das suas igrejas, das suas congregações, e trazendo ou fazendo notório o que estava acontecendo nessas igrejas, o que era de bom, o que era agradável, o que estava correto. Deus exalta, Deus coloca isso bem exposto, mas o que estava errado, o que estava fora do contexto da palavra do Senhor, o Senhor também repreende tais obras. O Senhor deixa bem claro para as igrejas aquilo que estava desagradando ao Senhor. E na igreja de Filadélfia, irmãos, acontece algo que é diferente de todas as outras igrejas. O Senhor não encontra lugar ou motivos para repreender esta igreja, amém? Aparentemente é uma igreja perfeita, aparentemente é uma igreja zelosa de boas obras, é uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus, amém? Pastor, mas igreja perfeita não existe. E é nesse pensamento que eu gostaria de começar a mensagem nesta noite. Hoje eu ouvi um pastor, antes da ministração, ele chamou o foco da câmera para si, trouxe a igreja para perto dele no seu olhar e disse: olha, a quem reclama da igreja e diz: olha, eu não vou servir a Deus porque a igreja é imperfeita, as pessoas que habitam nessas igrejas são imperfeitas, são pessoas ruins, são pessoas más, são pessoas de má índoles, são pessoas arrogantes, presunçosas, invejosas, são pessoas falsas, pessoas que não dá para conviver umas com as outras. Ele foi bem claro e foi bem objetivo. Eu gosto desse pensamento, irmãos. Tais pessoas que pensam que não podem vir para a igreja porque a igreja é um lugar de pessoas ruins, vem, porque ainda tem mais lugar para pessoas ruins. Pode vir, porque ainda há lugar para pessoas hipócritas, pessoas falsas. Ainda há mais lugar para pessoas doentes, enfermas, do coração duro. A igreja, irmãos, a igreja é o lugar de tratar as enfermidades. A igreja do Senhor, ou o templo do Senhor, não é lugar para pessoas perfeitas. Amém? Muitas das pessoas buscam a perfeição na terra, se esquece que perfeição na terra não existe. Seremos um dia perfeitos, receberemos de Deus um corpo perfeito, mas por enquanto, deixo bem claro, não procure perfeição na igreja, amém? Mas eu disse que dentro dessa igreja havia perfeições, ou é uma igreja que Deus não repreende em nada. Mas eu gostaria de analisar um pouco, antes de nós entrarmos na mensagem do verso 11 propriamente dito, analisarmos um pouco esta igreja, a qual eu disse que não havia algo para ser repreendido, irmãos. Não havia algo que Deus poderia dizer: olha, porém eu tenho contra vocês algo, como com todas as igrejas que o Senhor traz essa visão, amém? E uma das coisas, uma das características que nós encontramos nesta igreja é uma igreja de obras, obras aparentemente boas, uma igreja que trabalhava para o evangelho, uma igreja que ouviu a mensagem do Senhor,
a palavra de Deus, a palavra de paciência, segundo o próprio Jesus dizendo, recebeu essa palavra de paciência e optou por ouvir e obedecer essa palavra, aceitar ou receber esta palavra. Uma das coisas que fica difícil para o cristão moderno nos dias de hoje é ouvir a palavra, receber a palavra e obedecer a palavra. Isso é ruim. Quando eu ouço a palavra e não recebo a palavra e não passo a viver a palavra, jamais eu posso me considerar como a igreja de Cristo. Pastor, mas a palavra é um pouco contraditória ou difícil de receber. A palavra é um pouco dura. Irmãos, não existe nada fácil nesta vida. Viver é uma luta. Viver é uma batalha. Não existe lugar no mundo e não existe ser vivo sobre a face da terra, irmãos, que leva uma vida tranquila. E por falar em tranquilidade, era uma igreja perseguida. Às vezes nós nos deparamos com essa situação de perseguição e achamos que isso não existe. Então eu estou falando de uma igreja que aparentemente é irrepreensível, mas também ela é perseguida. Alguns da sinagoga, veja o termo que o Senhor usa, da sinagoga do diabo, de Satanás, que se diziam ser judeus, mas não eram, infiltraram no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus permaneceu firme. O povo de Deus não se deixou abalar, irmãos, pelas artimanhas, pelas infiltrações do diabo. E o Senhor disse: olha, porque vocês não deram ouvido, ou porque vocês não se abalaram, eu vou enviar essas pessoas até vocês, elas vão ter que se prostrar diante de vocês, e vão reconhecer em vocês, que vocês são filhos de Deus, que vocês são a igreja do Senhor. As pessoas, muitas vezes, nós, a igreja, nos deparamos com os ataques e as influências do inimigo, e começamos a murmurar, começamos a chorar, começamos a reclamar. Irmãos, a igreja perfeita, ela é perseguida, ela é afligida. O diabo não está satisfeito com a igreja do Senhor. Se não há ataques, é porque algo está errado. Eu não estou nada contra denominações ou pensamentos, mas quando tudo está bem, irmãos, provavelmente o laço está armado. Eu gosto muito dessas analogias da Bíblia. Se você vai caçar, hoje já é proibido, totalmente proibido, mas na minha época de criança, nós fazíamos muito isso. Preparávamos um local limpo, ali colocávamos algum alimento, alguns grãos, preparávamos a arapuca, e antes de armar a arapuca, nós deixávamos os animais ou as aves ficar tranquilas, acalmarem ali naquela situação, se acomodarem àquela situação. Depois de tranquilas, nós armávamos a arapuca, e aí era fácil, porque elas estavam se sentindo seguras, estavam se sentindo bem, já não estavam mais alarmadas com o ambiente. E é assim que o inimigo faz, é dessa maneira que ele age. Quando parece que está bem, de repente a armadura ou a armadilha cai, e aí não tem jeito. Nós fazíamos mal para as pobres aves. O diabo, irmãos, fará coisas muito mais danosas, e daqui a pouco nós vamos falar o que é o pior para a vida do ser humano, e não é a morte, pelo menos não a morte física. Amém? Então essa situação estava acontecendo, o diabo preparou a armadilha, mas o povo não caiu, o povo estava alerta, o povo estava atento com a situação, o povo conhecia a palavra de Deus, e por recompensa, irmãos, esse momento aqui agora é triunfal, é algo sobrenatural, porque o povo estava atento, porque o povo não sucumbiu, não se entregou àquela visão do próprio diabo. O Senhor disse: olha, eu vou vos preservar do dia da tentação, eu vou guardar vocês da tentação que virá sobre todo o mundo. Irmãos, nós estamos nos preparando
para a tribulação. Não é verdade? Nós estamos nos preparando, nos organizando, e nós pregamos muito a respeito disso. Cuidado, o dia da tribulação vem, os dias maus vêm. Se prepare, a qualquer momento algo ruim pode acontecer na tua vida. Esteja atento, esteja alerta, porque a tribulação não vai ser momentos bons. Mas para esta igreja o Senhor disse que vai poupar da tentação. Não é a tribulação que iria causar danos sobre o mundo. A tribulação, irmãos, como a própria missionária Maria Helena mencionou, a tribulação às vezes faz com que nós nos aproximemos mais de Deus. Quando nós estamos enfermos, lembramos de Deus, de clamar, de orar, de chorar. Talvez para alguns, o único motivo de estar na presença de Deus ainda é devido aos problemas que os cercam, que os rodeiam. Mas estamos esquecendo da tentação. Marcos Vinícius lembrou da tentação de Jesus Cristo. O inimigo oferecendo coisas boas, alimentos, os reinos, a glória do mundo, os anjos ao seu favor. Isso é a tentação, os desejos, as vontades. E a palavra tentação, irmãos, que nós entendemos por convite, o inimigo usa isso para nos oferecer normalmente coisas ruins. Não à carne, não aos prazeres da carne, mas ao nosso projeto de salvação. Esse é o problema da tentação. Eu lembro de Eva sendo tentada, eu lembro de Acã sendo tentado, eu lembro de Davi sendo tentado, eu lembro de Saul sendo tentado, o rei Uzias sendo tentado, eu lembro de Judas sendo tentado. A tentação é algo, irmãos, que nos cerca, nos rodeia. O desejo, os prazeres da carne, de fato e de verdade, são muito fortes. Quem não gostaria de ficar rico da noite para o dia? Quem não gostaria de ter a saúde de 17, 18 anos? Apesar do que nós estamos encontrando uma geração cada vez mais enfermas, o sangue cada vez mais fraco, o organismo cada vez mais abatido, o sono tomando conta das gerações dos novos. Talvez nem tanto o cansaço, mas me perdoe o termo, e a Bíblia fala a respeito desse termo, a preguiça. Então a tentação, irmãos, é um obstáculo para a nossa salvação. Cuidado com o que olhemos, porque a tentação começa com o simples fato de olhar algo, e esse algo será agradável aos nossos olhos. Olhar as meninas, as moças, as jovens, olhar os jovens, os moços, os rapazes pela rua, olhar a tecnologia, a modernidade, os carros novos surgindo, os novos celulares, o desejo de comprar, de ter, de possuir. Nós temos que tomar muito cuidado com a tentação, porque o Senhor disse que isso viria sobre todo o mundo no verso de número 10. Ele iria poupar. Peça para o Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não é a oração do Pai Nosso? Não nos deixe ceder à tentação. A vaidade, como a vaidade nos destrói. O auto-ego, o narcisismo, como isso acaba com o caráter da pessoa. Pessoas hoje, e eu não estou ministrando, irmãos, para as pessoas lá fora, eu estou dizendo para as pessoas da igreja, cristãos, outrora usados por Deus, proclamando o evangelho por amor, mas se deixou levar pela vaidade do seu coração, pela tentação de ser um grande pregador, pela tentação de ser um grande homem, enquanto a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser grande no céu deve ser o menor aqui na terra.
e até o maior aqui na terra será o menor lá no céu, já dizia Jesus. Grande, só Deus. Segundo João Batista, que ele cresça e eu diminua. Esse é o princípio do cristão, a humildade. O bom cristão, o servo de Deus, ele não precisa de grandes coisas para anunciar as boas novas. Ele não precisa de um bom dialeto, boa ciência, bom conhecimento. As coisas simples e básicas já são suficientes para ganhar uma alma. E uma alma, segundo as Escrituras, vale mais do que o mundo todo. A sua alma, uma das grandes preciosidades para Deus. E como eu estava dizendo, quando nós vamos aprendendo um pouco, estudando um pouco, nós vemos que uma das coisas que mais traz dano para as pessoas é a comparação. Nunca se compare com ninguém, irmãos. Nunca. Nunca se compare. Nunca se coloque de um lado e coloque alguém do seu lado e comece a analisar e se analisar. Ninguém é um parâmetro para você. Nunca faça isso. Seja ele quem for. Nunca. Nunca. Nunca tenha alguém para olhar e falar: fulano é assim, eu sou assim, os meus filhos são assim, os filhos do fulano são assado. O meu esposo é assim, a minha esposa é dessa maneira. E a esposa de fulano, olha que coisa bonita e bela. Olha o esposo do fulano, da fulana, como é que é. Não compare. Se alegre com aquilo que Deus te deu. Mas como eu estou dizendo, a Bíblia não é para ser comparada. Comparações, irmãos, sempre vai trazer danos. A Bíblia é para extrair exemplos. Quando é palavra de Deus, é algo ditado por Deus, é algo determinado por Deus, é algo para ser obedecido. Mas algo pontual, alguma ação, alguma obra, alguma pessoa, algum lugar, irmãos, nós podemos tirar exemplos. E é esses exemplos que eu quero tirar aqui dessa igreja. O que deve e o que não deve ser feito. O que pode e o que não pode. O que agrada e o que desagrada a Deus. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos entrar por este caminho. Então nós temos que ser igual à igreja de Filadélfia. Não, cada um, nós podemos tirar o exemplo. O exemplo que estava acontecendo nesta igreja era algo extraordinário. Como nas outras igrejas havia exemplos maus, exemplos negativos, exemplos a não ser observados, mas Deus deixou, Deus escreveu para mostrar, para demonstrar que nada ou quase nada é perfeito. Amém? Só encontramos perfeição em Cristo, em Deus, no Pai, no Espírito Santo. As demais coisas, irmãos, somos falhos, somos errantes. Então tiremos esse exemplo do que é bom, as obras que agrada ao coração de Deus, o ouvir e guardar a palavra de Deus, entender que a tribulação existe ou a perseguição existe, mas temos que estar inabalados. Nós não podemos nos deixar corromper pelas tentações deste mundo, porque acima deste mundo existe um Deus que nos observa. E esse Deus disse para esta igreja, e disse para mim e para você: aos que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que venho sem demora. Eu não sei o quanto tempo você está esperando, tirando do princípio, quando foi que você aceitou Jesus Cristo. Eu não sei o quanto tempo faz que você está aguardando a volta do Senhor, mas Ele vem. Ele vem. E a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, anseia por este momento, sonha com este momento, vive a cada instante da sua vida terrena como se esse momento já estivesse diante dela, porque o Espírito que habita na igreja do Senhor, irmãos, não nos deixa esquecer
Não nos deixa viver sem esse pensamento, que Ele vem, Jesus vem. E com esse pensamento o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Vamos vigiar. Eu imagino que não há quem diga que gostaria de morar no inferno. Não há quem diga que prefere estar longe do que é agradável, do que é bom, para viver no erro, no pecado, no engano, na mentira, na servidão do diabo. Então guarda o que você tem. Guarde a santidade, guarde a inocência, guarde a pureza, guarde o amor, guarde a fidelidade, como diz o louvor: eu quero ser fiel e mais grato a ti. Guarde isso no teu coração, guarde, não deixe que o diabo roube, não deixe que ele roube a tua esperança, não deixe que ele diga para você que esse Deus já não vem mais, já te esqueceu, te abandonou, que você não serve mais para o projeto dele, você não faz parte do projeto dele. A única coisa que o diabo tem é a mentira, é dele. A palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira, é próprio dele mentir e nos enganar, ou tentar nos enganar, tentar nos corromper, nos tirar do foco. O Senhor vem, segundo as Escrituras, Ele vem trazendo o seu galardão, e darás a cada um segundo as suas obras. Quando jogávamos, tinha o pensamento do blefe. Aí o adversário dizia: eu quero pagar para ver o que você tem aí. Não queira, irmãos, duvidar de Deus. Deus não está blefando. Se Deus está dizendo que vem, é porque Ele virá. Não queira duvidar da palavra de Deus. Não queira desmerecer a palavra de Deus, tirar o crédito da palavra de Deus. Ele vem. Ele disse que Ele viria, e nós o encontraríamos nas nuvens, nós viveríamos com Ele na santa cidade. Ele diz que ao que vencer, falará de uma coluna na casa de Deus, na Nova Jerusalém, na cidade do seu Deus. Este é o seu lugar, esse é o lugar aonde você vai habitar, é lá junto ao Senhor, guardado e protegido pelo Senhor. Se as lutas, as tribulações estão difíceis, se as tentações são muitas, se você for fiel, ou se nós formos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz que Ele nos guarda, nos protege, nos alimenta, nos sustenta. O nosso Deus é um Deus provedor. Por que temes? E por que duvidas? O Senhor até trouxe a comparação. Olha para os lírios dos vales. Eles não sabem costurar, eles não sabem tear os fios. E nem mesmo Salomão, com toda a tua glória, pôde se vestir como um deles. Olha para as aves, os animais. As aves elas não plantam, não cegam, não guardam em silos, e o Senhor as alimenta todos os dias. Agora imagina nós que somos filhos. Ou aprendamos a crer em Deus, a acreditar em Deus, a buscar andar neste caminho. E lembra que essa igreja guardou a palavra da paciência. Não foi a palavra do poder que emana na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eles guardaram a palavra da paciência. Eles suportaram as afrontas do inimigo e do adversário. De bom grado, eles esperavam a volta do Senhor Jesus Cristo, aonde eles não viram.
mas guardaram esta palavra, com paciência esperaram. Talvez nós não vejamos, mas segundo Tessalonicenses, em hipótese alguma os que estão vivos antecederão aos que estão mortos. Primeiro nós, ou perdoe-me, os que morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, subiremos a encontrar com o Senhor nos céus, nas alturas. Para que melhor promessa do que essa? Por que esperar em algo que incerto? Por que esperar no homem? A Bíblia já diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço o seu poder. Talvez na sua juventude você confiava no seu braço. Na sua juventude, talvez você dizia: eu vou lá e pronto, eu vou fazer e vou realizar e vai acontecer. Mas conforme o tempo vai, o corpo já não obedece mais. Então já não dá mais para confiar no corpo. Às vezes mandamos a ordem para as pernas já não obedecem, o corpo já não reage mais. Se nós não podemos confiar nem mais nos nossos corpos, por que não confiar em Deus, que não mente, que não engana, que nunca disse para ninguém, pelo menos eu não encontrei nas Escrituras, Deus dizendo: olha, a vida vai ser fácil daqui por diante, olha, agora vai ser só tranquilidade, agora é um mar de rosas. Ele não nos enganou, mas Ele disse: esperai com paciência no Senhor. Ou esperei com paciência, diz o salmista. Espera, aguarde, é só mais um pouquinho de tempo, já diziam os hebreus. O que há de vir virá e não tardará. Espera mais um pouco. Quanto, pastor? Eu gostaria de dizer, olha, terminar este culto, ao término do amém, o Senhor virá com voz de arcanjo, as trombetas ecoando. Eu gostaria que você, que eu, nós estivéssemos preparados. Pastor, mas e se demorar um pouco mais depois do culto? Esperaremos. E se vier depois de uma semana? Esperaremos. Mas tem algo que eu tenho que te dizer. Pode ser que não termine este culto. Pode ser que eu não dê tempo de dizer amém. Pode ser que Jesus volte antes do encerramento desta palavra, desta mensagem. E aonde você quer estar? Como e com quem você quer viver a eternidade? Ele diz que vem. Ele disse que vem. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Você que pode, coloque sobre os teus pés. Ao que vencer, irmãos? Para vencer tem que lutar. Para vencer tem que perseverar. Não existe vitória sem luta. Não existe galardão sem renúncia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você está na presença de Deus. Esqueça de quem está ao teu lado. Desconecte um pouco deste mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Se conecte um pouquinho agora, só um pouquinho, com Deus, na presença de Deus.
O Senhor disse para a igreja: eis que eu sei as tuas obras. Coloco diante de vós uma porta aberta. E ninguém pode fechar tendo pouca força. A porta que Jesus colocou, ninguém pode fechar. Esta porta é uma oportunidade que o Senhor te concede nesta noite, ou na tua vida. Aproveite a oportunidade. Essa porta se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor, aquele que sustenta com a sua palavra todo o universo. O Deus que te sonda e que compartilha com você justamente agora os seus mais íntimos sentimentos e desejos. Não há lugar em você que Deus não conheça. Não há câmeras e recâmeras que Deus não pode estar perto de ti. Não resista. Adore. Não ignore-o. Abrace-o. Não odeie, mas ame-o, porque Ele te amou primeiro. Você não é um rejeitado ou um indigente que vai ser lançado em qualquer cova. Você vai passar da morte para a vida. Deus te ama. E te convida a você morrer hoje para o mundo e para viver para Cristo. Para que Cristo viva em nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Deus, obrigado. Eu te amo porque o Senhor tem se revelado a nós, tem se mostrado a nós. Pai, eu te amo porque o Senhor não tem nos enganado. E mesmo tão errante como somos, o Senhor ainda continua nos dando grandes oportunidades para uma vida santa e nos santificando, cuidando de nós com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, que até mesmo nos constrange este amor. E eu sou grato, e eu gostaria de mais de Ti, mais da Tua presença no meu lar, na minha família, no coração da minha família, mais, muito mais de Ti, Senhor, à minha volta, para me proteger, para me ajudar a desviar, Pai, do pecado, do erro, das transgressões. Meu Deus, eu careço, assim como esta igreja veio a Ti nesta noite, com um coração aquebrantado, com um coração contrito, com um coração desejoso de ter um encontro contigo. E eu sei que o Senhor já falou conosco. Então permita-nos, ó Deus, permita-nos Te adorar, Pai, na grandeza e na beleza da Tua santidade,
Permita-nos te adorar, Senhor, de uma maneira única e verdadeira. Meu Deus, ensina a ser um adorador. Ensina-me a ser um adorador. No pó e chora do milagre, da oração. É dono do milagre, é dono do milagre. Deus nos capacita com autoridade. Quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você levante a mão agora, a sua voz soprando de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado é de joelhos. Se quer sua família restaurada, o pé do altar é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho é de joelhos. Se quer as promessas, uma vida abençoada é de joelhos.
Graças a Deus, amém? Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Adore o Senhor com as suas palmas, glorifique a Ele. O salmista já dizia que tudo que há em mim, adore ao Senhor, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu me despeço dos nossos irmãos internautas, que Deus os abençoe essa semana, que seja uma semana próspera e abençoada, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. E que, se Deus nos permitir, seja o mais breve possível lá nos céus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Deus os abençoe, abençoe você e a tua casa. Irmãos, voltando aqui.